Olá pessoal, boa noite! O mosaico de hoje traz Morenelson e suas histórias, peça de teatro em São Paulo, música pop israelense e muito mais. Sejam bem-vindos ao programa Há Mais Tempo no Ar na televisão brasileira. E num oferecimento do Hospital Israelita Albert Einstein, vamos direto para o bairro do Bom Retiro, onde aconteceu a 5ª edição da Feira do Livro Judaico com uma programação especial. Dá só uma olhada. E a escolha do passeio de domingo de toda a família não poderia ser diferente. A 5ª edição da Feira do Livro Judaico em português. São mais de 10 horas de programação com atrações para todas as idades. Vem comigo! É a 5ª vez que nós fazemos a Feira do Livro Judaico em português e uma das nossas grandes alegrias é que quando a Feira do Livro Judaico começou, nós tínhamos de livros judaicos em português algumas dezenas de livros. Hoje nós temos algumas centenas de títulos. A feira traz uma rica programação de palestras de temas como a história do Holocausto e o futuro da educação, Espaço Kids, área gastronômica. Para quem vai comprar livros lá em cima, desce aqui, se diverte comendo também com a gente. Exposição da edição mais antiga da Torá no Brasil. Esse Sefer Torá ele data do século XIX, 1800 e pouco. Ele foi escrito em Bagdá, ele foi levado para Alepo, e quando aconteceu na independência de Israel, que centenas de livros da Torá foram queimados, nessa hora uma família foi até o Aron HaKodesh, ele conseguiu resgatar esse livro, que era um livro muito antigo, e levaram ele, uma pessoa, tinha uma cidadania também britânica, colocou ao consulado britânico que havia lá, levaram para o consulado britânico de Damasco, e depois uma senhora que se vestiu de árabe, ela conseguiu trazer para que fosse levado até o Líbano, e do Líbano esse livro chegou ao Brasil. Essa Torá ela tem 2 séculos, ela tem 200 anos, e ela foi feita o pergaminho dela foi feito do couro de um embrião, de um bezerrinho bebê. Então, ela tem essa coloração também por ela ser muito antiga, mas vocês podem ver que as letras estão perfeitas, estão pretas, né? A tinta está bem preta, é uma Torá kasher. Nós temos a realidade virtual, que é o pessoal da Brother, que veio aqui trazendo uma aula futura, onde as pessoas vestem óculos e se veem numa aula de 3 dimensões. E é claro, centenas de livros com preços promocionais. Surgiram livros de todos os tipos, desde comentários sobre o Humash, sobre o Talmud, livros de histórias, livros para crianças, livros de filosofia, livros de Kabbalah, livros sobre hebraico, tem livros sobre tudo quanto é assunto, até sobre receitas nós temos e tem feito muito sucesso. Hoje nós contamos com uma gama tão grande de títulos em português e livros que eram complexos, traduzidos ao português. Isso é um trabalho de várias editoras, eles estão de parabéns, e essa abertura que a Mayanot dá para nós nos apresentarmos e oferecer ao público judaico e o grande público brasileiro esse tipo de informação é fantástico. Eu acho que é muito louvável.
Entre os lançamentos da feira, teremos o livro Vozes do Holocausto, volume 5 e 6, das autoras Maria Luísa Tucci Carneiro e Raquel Mizrahi, e álbum de sobreviventes, volume 2, de Márcio Pitliucci e Luiz Rampazzo. Agricultura no deserto de Israel. Confira agora. Curiosos para o quiz de hoje? Roda a vinheta, produção! Qual o nome do objeto que aparece na fé judaica e islâmica em formato da palma de uma mão? A. Kippá. B. Hamsa. C. Terço. D. Trevo. Os 5 primeiros que responderem corretamente no Instagram levam para casa o livro Senhor Mosaico. Uma pausa rápida, a gente volta já já. Monkeypox. O que é? Um vírus da família da varíola e não é transmitido pelos macacos. Como é transmitido? De pessoa para pessoa, através de abraços, beijos, relações sexuais ou contato com objetos contaminados. Sintomas: lesões parecidas com espinhas ou bolhas no corpo, além de febre e dores musculares. Como prevenir? Evite o contato com doentes, não compartilhe objetos e lave sempre as mãos. E se tiver sintomas, procure um posto de saúde, cubra as lesões e use máscara. Governo do Estado de São Paulo. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. Viajar é uma arte que te enriquece em histórias, cultura, sentimentos e experiências. Viajar é necessário, faz bem para o corpo e engrandece a alma. Viajar é seguro com quem realmente entende do assunto. Chegou a hora. Venha com a gente conquistar o seu lugar no mundo. Conte com a Maringá Turismo e seja bem-vindo a bordo de uma perfeita viagem. O filósofo Spinoza é tema de uma peça de teatro na cidade de São Paulo. Confira agora. Diretamente do Teatro Itália Bandeirantes, hoje vamos acompanhar o espetáculo O Deus de Spinoza. Com alto teor histórico e filosófico, a peça retrata parte da vida e obra de Spinoza, considerado um dos grandes filósofos mundiais. Vamos conferir. Quem diria que o meu amigo ia incomodar tanta gente com os seus questionamentos e com as suas ideias e pensamentos? Bem que tentaram impedi-lo. Baruch de Spinoza nasceu em 1632 em Amsterdã, na Holanda. Filho de uma família judaica sefardita portuguesa que fugia da Inquisição naquele país. Eu não posso mais ficar aqui em Amsterdã. No espetáculo, o autor Regis de Oliveira busca caracterizar o filósofo em seu tempo histórico e imaginar os confrontos vivenciados por Spinoza no século XVII. É a chave indispensável para a compreensão de nossa tradição. Não existe alma como entidade sobrenatural, não existe. Existe mente e corpo. O desejo do corpo
e a vontade, a decisão da mente são uma coisa só. E durante esse período ele desenvolveu uma filosofia muito inovadora para a época. Assim. Então ele se contrapôs de maneira muito radical ao judaísmo, né? Deus é a substância. Deus é a própria natureza. É assim que eu compreendo, é uma questão de interpretação. E ele, então, é um cara muito inquieto e que não se conformava com as coisas já prontas, né, já ditas, o que ele dizia serem dogmas. E era um cara que tinha muito interesse em tentar entender o mundo. E nessa busca de entendimento, de aceitação e de compreensão, ele questionava tudo que já está determinado. E aí foi onde ele teve um embate muito grande com a religião. Baruch de Spinoza. O senhor está ciente de que a partir deste momento o senhor não existe mais para a comunidade judaica de Amsterdã, nem para a comunidade judaica em qualquer outra parte do mundo. Então a peça ela trata desse momento em que ele é expulso da comunidade judaica por ser contra, né, os ensinamentos da tradição judaica. E isolado, ele começa a escrever vários livros que são publicados após a sua morte. Então é um texto bastante interessante, não é uma coisa filosófica assim, ele é muito, ele traz bastante essa contradição que ele viveu ali, então tem muito conflito, então é um texto muito interessante para as pessoas, a gente está sentindo que tem uma reverberação muito forte. A obra de Spinoza é muito atual, né? O que ele fala sobre o Estado, sobre a religião, sobre a interferência da religião no Estado. A gente vive isso no nosso país hoje, né? Então, muita coisa que aconteceu lá no século XVII continua acontecendo hoje. A gente está aqui no ano de 2022 e as questões são as mesmas. Quando ele fala sobre Estado, quando ele fala sobre poder, quando ele fala sobre relações humanas, sobre afeto. Né? Ele definia a questão do afeto, mas não afeto como carinho, sabe? O afeto como coisa que te afeta. Então ele já naquela época já falava, a religião não pode se misturar com o Estado. O Estado tem que cuidar das leis e a religião tem que fazer a sua função. Então acho que isso é muito atual, né? A gente vê hoje em dia, né, como essas coisas estão misturadas. Acho que o público vai se identificar bastante. Nós temos todos da mesma substância, é a natureza que determina, é Deus que é concebido por si mesmo e não precisa de mais nada, entendeu? Não. Venha ver ao vivo o Spinoza, né? Vivenciado pelo Bruno, que está fazendo um trabalho maravilhoso. Ele tem muito texto, né? E ele faz com... Parece que você está vendo realmente Spinoza em cena. Ele se apropriou desse personagem com muita segurança, assim. Dá gosto de ver o Bruno fazendo o Spinoza. Ele foi desse lado, nada mais de mudança, nada mais de melhoria. Olha, pessoal, do Mosaico, que é uma TV que eu assisto há bastante tempo, muito legal, que a gente acompanha todo esse trabalho. Então, eu queria convidar vocês para virem aqui no Teatro Itália, fica na Avenida Ipiranga, no centro de São Paulo, aqui na República, e às quartas e quintas-feiras, às 8 da noite, para ver O Deus de Spinoza. Venham! Aproveitando que o mês marca o Dia Internacional da Juventude, vamos relembrar uma viagem que o Mosaico fez lá em 2011 para acompanhar a Marcha da Vida Universitários, organizada pelo Fundo Comunitário. Shalom, amigos do Mosaico. Estou aqui em Rehovot, no Instituto Weizmann, onde conto com a presença em Israel da Marcha da Vida Universitários. A marcha é um projeto desenvolvido pelo Fundo Comunitário do Brasil, que oferece aos seus participantes a possibilidade de conhecer o passado judaico na Polônia e o presente em Israel.
אהובתי, חיפשתי כבר בכל הירידים, אהובתי, שאלתי כבר את כל הנוודים. Desta vez são 87 participantes brasileiros. Vamos conversar com alguns deles para saber como foram estes 15 dias de viagem. É muito diferente de você estudar na aula de história e estar ali presente vendo aquilo que aconteceu. Da mesma maneira, a gente vê que existia uma realidade judaica lá e que essa realidade, de alguma forma, foi mantida. Todo judeu tem que fazer. Eu não tenho nenhum parente que passou pelo Holocausto, não tenho nenhum histórico na família, mas eu me senti tão emocionado quanto os outros. A gente foi visitar uma instituição que cuida de sobreviventes do Holocausto, né, que abriga esses sobreviventes. A gente passou uma manhã com eles. Eu acho que, na minha opinião, essa experiência fechou, assim, com chave de ouro, o que foi a parte da Polônia. Então, essa viagem ela é repleta de contrastes. Então, num dia você está em Majdanek, vendo o que foi a indústria da morte, Birkenau, e no mesmo dia à noite você está comemorando e abraçando seus amigos para celebrar a vida. Então, a grande lição que se leva aqui é a celebração da vida e viver a cada dia e tentar construir um mundo melhor, nem que seja vivendo mais feliz, mais alegre e trazendo isso para dentro de casa, né? Na Polônia você vê, entre aspas, o que é errado, e em Israel você vê o que fazer com o que é errado, teoricamente o certo. É muito legal. Eu acho que cada segundo que a gente passou na viagem mudou um pedacinho do que a gente é. A gente carrega, saindo dessa viagem, uma responsabilidade muito grande de passar a nossa experiência adiante, incentivar cada vez mais jovens a realizar essa viagem. Só visitar Israel não traz a bagagem que a gente está tendo, só visitar a Polônia também não traz a bagagem que a gente está tendo. Essa viagem, ela faz com que você mude, seja uma pessoa mais responsável socialmente, conheça mais do seu histórico religioso, né, seu histórico do povo judeu, e passe isso adiante. Então, agora estar em Israel, para mim, é igual estar em casa. Então, Polônia foi ótimo, mas Israel é melhor ainda. Israel é estar em casa para mim. É demais, porque na Polônia o que a gente vê é a questão de morte, tudo que passou. E você vê em Israel, você vê tanta gente, tanta alegria, tanta vida. O que se resume em Israel é a vida. É a vida pós-morte, pós-holocausto, pós o que aconteceu. A Marcha da Vida é uma viagem, mas certamente não é um passeio. Este projeto do Fundo Comunitário é, na opinião dos seus participantes, uma das vivências mais fortes que eles já tiveram. Uma experiência que eles lembrarão para sempre. Gabriel Guzovski, de Rehovot, para o Mosaico, com a Marcha da Vida do Fundo Comunitário. Mais uma pausa e a gente volta em 1 minuto. Sabe o que você ganha com o Open Finance e o Safra? Você pode compartilhar seus dados de uma instituição para outra em troca de ofertas personalizadas. Tá, mas por que o Open Finance é melhor no Safra? Gente, privacidade é coisa séria. É importante ter um banco super sério para confiar. O Safra não surgiu assim, do nada. São 180 anos. Bom para você. Quem sabe, Safra. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3815-9159. Quando o Moré Nelson chega, a gente já sabe que tem história boa vindo por aí. Oi, Moré! Oi! Nem sempre temos assuntos alegres para comentar. Vejam, poucas semanas atrás teve o feriado 9 de Av. Não é um feriado da Torá, é um dia triste, é um dia de lembranças tristes. É o dia em que se rememora a destruição do primeiro templo e, coincidentemente, na mesma data, mesmo dia, mesmo mês, a destruição do segundo templo. E dizem os historiadores que muitas outras desgraças aconteceram no dia 9 de Av.
E a explicação rabínica, 9 de Av aconteceu e o templo foi destruído porque houve ódio gratuito. E só se construirá um novo templo quando houver amor gratuito. É por isso que os rabinos também dizem, é neste dia que é o mais triste do ano, faz-se jejum, nós esperamos que chegue o Messias, o Mashiach, o ungido de Deus. E ele vai fazer a paz entre todas as pessoas. Ele vai trazer a igualdade, não haverá mais fome, não haverá mais racismo, não haverá diferenças sociais, todas as pessoas se entenderão. Mas até lá um longo caminho. Depende de nós. Infelizmente, isso se reflete também na nossa sociedade. Casamentos desfeitos, lares abandonados, brigas por dinheiro. Puxa vida, será que não conseguimos evoluir? É um pouco difícil. Ou talvez muito difícil. Que dizer de uma cerimônia de Simchat Bat, vamos dar nome para a filha, e eu pergunto para a mãe, onde está o pai? Afastado daqui por ordem judicial, não pode chegar a menos de 200 metros daqui. Não é exatamente a cerimônia que eu gostaria de fazer. E a bar mitzvah que o pai disse para a mãe, você não aparece na sinagoga. Ela me liga, eu digo, mas a sinagoga é aberta, qualquer um pode ir. Vocês têm um filho só, é teu filho fazendo bar mitzvah. Ele disse para eu não ir, eu não vou. Ou aquela que colocou um carro da polícia na porta da sinagoga para não deixar o pai da criança entrar e nem avisou a data. É muito triste. Comparado àquela noiva que saindo da sinagoga encontra no fundo da sinagoga a sua mãe que não via há 7 anos. E na frente de todos ela diz bem alto e bom som, você não é bem-vinda aqui, pode se retirar. Pior que isso, faleceu alguém, na hora do enterro, os 2 filhos já estão brigando pela herança. E na hora da reza, a Shivá, 7 dias, na mesma casa, uma casa ampla, um deles vai para um quarto com o seu minyan, o grupo de 10 pessoas, outro vai para o outro quarto com o seu minyan, 10 pessoas, cada um fazendo a reza em separado. Temos muito ainda a melhorar. Sabemos o que fazer, podemos fazer. Colocar na nossa cabeça, é essa a nossa meta? Vamos aproximar a vinda do Messias. Que ele venha logo, que faça paz entre as pessoas e que possamos merecer esse mundo de uma forma muito mais agradável e compartilhado de maneira honesta entre todos. Assim seja. Shalom Obracha. Uma das duplas israelenses mais famosas do momento no Pinata Música de hoje. היי, ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה? קל. אוקיי, שים גיטרות. ג'ורדי, ג'ורדליש, בן אל תבוש, מסתד בוי, אוי אוי אוי. היי, אף פעם לא ראיתי עוד חיוך כזה. אחת כמוך בטח שומעת את זה הרבה. ואין מצב אני יוצא מפה לבד. כמעט הלכתי כבר אז כמה טוב שבא. אני מרגיש שאת יודעת בדיוק מה את עושה כשאת עוברת ברחוב ואת שולחת נשיקה כאילו לא בכוונה. אחד גונבת וכולן את ההצגה כאילו לא בכוונה וכל העיר כבר מסביבך התעוררה. תמיד כולם קראו לך הזהב של השכונה אבל היום תשאלי בכל המדינה תגידו מי הכי יפה בכל העיר? עונים לי היא הכי יפה שאני מכיר. אוקיי, כל סופה שאת מגיעה לפה כמו הדבש שאת מביאה בתור ואם תתני לזה לקרות הלילה זה אני ואת והחצוצרות.
כמה שעות שנדבר בלי שכל וגם בלי דאגות עוד כוס עליי, עוד שתיים אולי התחלנו אם את יודעת יחסנו לאן אז תלמדי אותי ובואי נעשה בלגן אני היהלום שלך, את הזהב שלי את מוזמנת לקפה אבל אפשר גם בלי E rufem os tambores para a resposta do quiz. A alternativa correta é a opção B. Fiquem espertos porque a nossa produção vai entrar em contato com os 5 primeiros que nos enviaram a resposta correta via inbox. A Hamsa é composto por diversos desenhos como olhos, pombos, peixes e a estrela de Davi. Em árabe quer dizer 5, referente aos dedos da mão, e é usado pela nossa comunidade como um amuleto contra o mal olhado. É um objeto simétrico. O polegar e o dedo mindinho são de tamanhos idênticos e apontam para os lados, e o dedo médio é o eixo dessa simetria. Não esqueça, toda terça, às 8 da noite, tem mosaico no Facebook da Hebraica e da FISESP. E na próxima sexta, o acendimento das velas acontece às 17h34. E o Kabbalat Shabbat do Beitel, Rua Caçapava 105, acontece de forma virtual e também presencial, mediante inscrição. Cuidem-se, até o próximo programa. Shalom, mosaico!